Dando continuidade às nossas temáticas da disciplina de filosofia no curso de psicologia, hoje nós iremos falar qual a relação existente entre a filosofia e a psicologia. A filosofia e a psicologia, elas são duas áreas de estudo com um lugar comum na história. A psicologia, ela surgiu a partir da filosofia. Então, assim, ela surgiu com o fim de incluir o método empírico na hora de enfrentar as perguntas que são elaboradas pela filosofia. Por isso, a filosofia ela acrescentou à psicologia diversos temas de estudo, como, por exemplo, a sensação, a percepção, a inteligência, a memória. Por outro lado, as soluções oferecidas por uma área ou outra, elas são diferentes, elas convergem. E apesar de compartilharem muitos temas de estudo, elas também têm diferentes pontos de vistas, inclusive usando as mesmas teorias. A filosofia e a psicologia, muitas vezes, elas não concordam com as suas conclusões, né, nos seus resultados, mas ao mesmo tempo essas linhas de separação fazem com que, a partir de uma ou da outra área, seus profissionais possam ser considerados inimigos um do outro. Então, a filosofia e psicologia. A palavra psicologia, ela provém das palavras gregas psique e logos, que significa respectivamente, né, a alma e estudo, ou seja, o estudo da alma. Portanto, a psicologia traz aí em seu significado o estudo da alma. E uma das formas simples que nós poderíamos dizer é que a psicologia é a ciência encarregada do estudo da mente e do comportamento humano. Trata-se, então, assim, de uma área de estudo que tenta explicar o que acontece em nossa cabeça e como esses acontecimentos eles afetam a nossa forma de agir, levando em consideração o tipo de estimulação que nós recebemos. Nesse sentido, a psicologia ela procura saber como as pessoas interpretam as informações que recebem através dos sentidos. Por outro lado, não é o termo filosofia, vem da palavra grega philos e sofia, que querem dizer amor à sabedoria. E a filosofia ela tem como objetivo a resolução dos problemas que acontecem na realidade, propor, né, questionar e buscar essas soluções. Então, centra-se aí nesse estudo de uma variedade de problemas, talvez mais transcendentes, como a existência, o conhecimento, a verdade, a moral, a beleza, a linguagem, a mente. Então, né, essas variedades, elas podem realizar aí, dentro do campo de pesquisa, uma pesquisa de modo não empírico, ou seja, através da análise conceitual, né, das experiências mentais, das especulações ou dos outros métodos. A filosofia e a psicologia, elas possuem semelhanças. Como assim, professora? A psicologia, ela depende da filosofia por várias razões, né? A filosofia, ela empresta para a psicologia, assim, uma visão geral do ser humano, que é a base aí de uma boa parte das teorias psicológicas. A relação inversa aí também acontece, uma depende da outra. Por exemplo, a filosofia, em algumas ocasiões, ela faz uso, né, da metodologia científica da psicologia para alcançar os seus objetivos. Outra semelhança aí é que a filosofia ela acrescentou à psicologia alguns temas que ela estuda, por exemplo, a sensação, a percepção, a inteligência, a memória, a vontade. Então, como já foi dito, né, ambas elas compartilham temas de estudo que, apesar da forma de estudar e as respostas obtidas elas serem diferentes, né? Mas elas compartilham. Por outro lado, a filosofia ela introduz na psicologia por dois caminhos, né? Então ela adentra aí a psicologia
por dois viés. Primeiro, através das hipóteses relativas à mente e as formas adequadas de estudo, e também através, né, dos princípios gerais latentes aí à psique. Então, a filosofia, ela trabalha com a relação do método, né? Então, a filosofia ela trabalha com categorias conceituais e as relações que acontecem entre elas. Por isso, ela está aberta aí a qualquer método. Já a psicologia, ela, por outro lado, se apoia no campo empírico, né, nas estatísticas, fazendo uso aí de pesquisas quantitativas e também das pesquisas qualitativas, ou seja, ela centra-se na realização de experiências e no contraste empírico, né, das hipóteses como via ou como meio para entender aí o nosso comportamento e validar os instrumentos, né, como as terapias e que é algo já mais científico, né? Então, aí dentro dessas diferenças entre a filosofia e a psicologia, né, apesar de ambas essas matérias elas examinarem o comportamento das pessoas, elas também apresentam diferenças, divergências. Alguns dos pontos que diferenciam, eles são encontrados na metodologia utilizada, né, nos objetivos e na consideração da moral, ou seja, elas se colocam aí à nossa disposição. E com respeito, né, aos objetivos, a filosofia ela tem metas mais intelectuais, enquanto a psicologia foca mais aí na terapia e na intervenção. A filosofia ela cria sistemas filosóficos ou categorias, né, que servem para explicar essa realidade. Já a psicologia ela vem em, ao invés dela estudar aí a visão geral, como a filosofia, ela procura isolar, né, os fatos, os acontecimentos, ou seja, as variáveis do comportamento humano. Por isso, essas teorias, elas tentam considerar a nossa biologia, por exemplo, né, como estudo da nossa química cerebral. Ela procura considerar aí as diferenças individuais. Ninguém imita exatamente o comportamento da outra pessoa diante das mesmas circunstâncias. Assim, a filosofia, ela quase nunca ela aborda a busca de uma realidade totalmente alheia à existência das pessoas, algo que é historicamente, né, que existe historicamente, que pode acontecer em algumas propostas filosóficas. Então, assim, outra grande diferença que ocorre entre essas duas ciências está voltada no conceito da moral. A filosofia, ela busca explicar tudo, que inclui o estudo das maneiras corretas de se comportar, por exemplo. Na filosofia, ou existem diversos trabalhos com respeito o que é certo, o que é errado, como nós já estudamos aí em aulas anteriores. E por sua já a psicologia, ela não entra nesse debate, né, nesse viés, apesar de que na psicologia já terem sido propostas, né, escalas de ética, de moral, ou questão dos objetivos, eu não de estudar o que é moral ou o que não é moral, mas sim entender que existem diferentes morais. E a filosofia e a psicologia, elas estudam os seres humanos e os seus comportamentos. Isso é algo que não se questiona. Ambas apresentam as semelhanças e as diferenças, mas chegando, inclusive, a encontrar as diferentes interpretações, né, para os mesmos atos ou os mesmos acontecimentos. Assim, o método que cada uma utiliza vai condicionar as respostas que elas nos oferecem. Ambas compartilham, em algumas ocasiões, né, teorias e resultados que outra ciência integra no seu próprio repertório de conhecimento. Então, nós percebemos que uma depende da outra.